Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, mais um dia para estudar a Palavra de Deus e agradeço por sua companhia, tá bom? Vamos juntos, uma visão do fim. Estamos estudando aí sobre o descanso supremo, que é o descanso em Cristo. Jesus é o nosso descanso. E na lição de hoje vai falar sobre a terrível condição que viveu o nosso apóstolo, nosso bem-amado apóstolo João, lá na ilha de Patmos. João era um idoso e foi levado para lá por conta de uma intolerância política em relação à sua fé. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa, infértil. Havia ali mineração, é verdade, mas aquela ilha que ficava a muitos quilômetros da costa era usada como uma prisão, a fim de que aqueles homens perigosos, indesejáveis em relação à comunidade, à sociedade, pudessem ali viver seus últimos dias e morrerem sozinhos e solitários naquela ilha, onde não se plantava nada, porque nada se colhia por conta da infertilidade daquela ilha rochosa. E João foi parar exatamente nessa ilha, e diz a Bíblia que por causa do testemunho de Jesus. João foi um dos que estavam presentes na assunção de Cristo. Quando Jesus foi levado ao céu, você se lembra da história. Os anjos disseram, não fiquem preocupados. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para o céu, ele voltará da mesma forma como vocês estão vendo subir. Aquelas palavras animaram a igreja, a sua recém-fundada igreja, aquele grupo de discípulos amedrontados. Mas havia se passado muitos anos. E João agora não é mais um jovem apóstolo, agora ele está velhinho. João agora está sendo maltratado justamente por causa do testemunho de Jesus, justamente por causa da sua fé em Jesus. João agora está lá na ilha de Patmos e durante anos e anos ele esperou o cumprimento da promessa. Esse mesmo Jesus haverá de voltar da mesma maneira que você o viste subir. No entanto, os anos se passam e Jesus não vem. Os apóstolos, seus companheiros, seus amigos, que viram com ele Jesus subindo e ouviram aquelas palavras dos anjos, todos eles morreram. Muitos deles, todos eles, na verdade, morreram como mártires, mortes horrendas, justamente para dar testemunho da sua fé. Numa situação dessa, longe de tudo, longe de todos, sofrendo por causa da sua fé, não seria natural esse homem desistir, jogar a toalha? Não seria natural esse homem rebelar-se e dizer assim, é isso que eu ganho, Senhor? Esse é o meu pagamento? Onde é que está o Senhor nesse momento da minha vida, desse sofrimento que estou vivendo? Onde é que está o Senhor? Nós vamos ver qual foi a resposta de Deus a essa questão. E é claro que ele não passou por essa dúvida, é claro que ele não disse isso, eu só estou falando isso de uma maneira didática para a gente fazer uma reflexão. Mas mesmo se ele tivesse passado, o Senhor Deus daria-lhe uma resposta. Em Apocalipse 1, versículo 9, João tem uma visão extraordinária. Escute as palavras. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve no livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, com que refinado na fornalha e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que extraordinária visão! Jesus aparece para João não mais como um mero carpinteiro. Aquele que havia sofrido os maltratos da cruz
cujos as mãos e os pés foram traspassados pelos pregos. Agora o Senhor Jesus aparece para João como um ser glorioso, poderoso. Ele chega a dizer que da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse Jesus que viveu tantos anos com os discípulos, aqueles anos com os discípulos, agora aparece como um majestoso rei para o seu servo. É claro que quando ele viu, diz a Bíblia que ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus como morto. Mas uma voz lhe disse: não temas, porque eu sou o primeiro e último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Olha que coisa. Jesus aparece para o seu discípulo para dizer assim: João, eu nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. Eu estou aqui com você, João. Você está longe de tudo, está longe de todos, dos seus amados, mas eu nunca deixei de sair do seu lado. Sabe, meu amigo, minha amiga, às vezes é na provação, nas dificuldades, que sentimos a poderosa presença de Deus. De maneira tão marcante como nós não sentiríamos em outro momento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que aprecia mais a comida, o faminto ou o saciado? Bom, você já sabe a resposta? Nos momentos de tribulação e dificuldade que se abata sobre o seu povo, o Senhor Jesus está atento a essas dificuldades. E o Senhor se faz presente em meio às lágrimas, o sofrimento e ao abandono. Parece que tudo se perdeu. Parece que todos se voltam às costas. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que Ele estava ali do lado em todo o tempo e nunca saiu do nosso lado. Foi essa mensagem que João recebeu ao ver Jesus como Todo-Poderoso aparecendo perante ele. É claro que essa menção de que Jesus veio como um grande poderoso, cujo o rosto brilhava mais do que o sol, era uma mensagem para aquele apóstolo que estava até temendo sobre o futuro da igreja. Uma nova geração se levanta. A geração dos apóstolos que mantinham a igreja firme havia sucumbido diante da perseguição. E agora o que seria da igreja de Deus? Jesus apresenta-se para ele e diz assim: eu tenho todo o poder para cuidar da minha igreja, João. Eu vou te dar um conteúdo aqui e esse conteúdo você deve escrever no livro e enviar a 7 igrejas. Ou seja, eu tenho cuidado do futuro da igreja. O que para João foi o futuro da igreja, para nós hoje, lendo as profecias do Apocalipse, nós entendemos que é a história da igreja. E nós percebemos que no decurso dos séculos, a perseguição, o feroz ódio de Satanás e dos homens contra a igreja não foi suficiente para destruí-la, porque o Senhor Jesus tem nas palmas das mãos a sua igreja. E o que é a igreja? Não é uma mera instituição. A igreja não é um prédio bem construído e bem equipado. A igreja é você. A igreja sou eu. Nós somos a igreja de Deus. Por mais dificuldades que nós passemos por esse mundo, nós nos encontramos nas palmas das mãos de Jesus e Ele tem todo o cuidado por nós. Porque Ele te ama. Ele me ama. E Ele voltará a esse mundo para nos levar para um mundo melhor. Acredite nisso. Se apegue a isso. Busque a Jesus. Coloque o amor de Cristo no seu coração. Permita que o amor de Cristo entre no seu coração por meio da palavra e você vai passar pelas turbulências da vida com o coração esperançoso. É verdade, a igreja haveria de passar muitas dificuldades, mas no final Jesus revelou para João como seria o desfecho da história. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. E aí, percebeu? Ou seja, a visão de como terminará pode nos dar esperança e força para continuar a jornada
por mais difícil que ela seja. Se apegue à esperança e viva com os olhos nos céus, ainda que seus pés estejam sobre a terra. Tá bom? Vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor, a nos concentrar nessa grande esperança da sua volta, do final de todas as coisas, e nos ajude a manter a nossa fé e os nossos olhos em Jesus enquanto aqui estivermos, em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Aproveite bem o seu dia. Amanhã nos encontraremos novamente.